Eu quero então convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, onde nós vamos caminhar nesses dias preparatórios para a Páscoa. E a nossa proposta aqui no Evangelho de Marcos, nós nos propusemos a pregar sermões expositivos, que a gente pega o capítulo ou todo o texto e o explana. Os sermões agora em Marcos, eles serão meio temáticos, porque nós não vamos necessariamente falar de todos os versículos do Evangelho de Marcos, embora seja o menor dos evangelhos, o mais sucinto, o mais curto dos evangelhos, mas nós vamos focar aqui no tema de Jesus, a sua missão e a sua cruz. Então abra aí a sua Bíblia, eu quero ler e quero que você acompanhe comigo nessa leitura, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e logo em seguida nós vamos orar. Queria que você estivesse muito atento agora, que a gente evitasse ao máximo sair, ficar concentrado aqui. Esse é o momento que a palavra do Senhor está aberta e que nós pedimos que Ele fale aos nossos corações. A palavra é rica e é preciosa e que as nossas mentes e corações estejam cativos diante dEle. Assim diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. E as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti me alegro. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. E depois entraram em Cafarnaum. Logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. E então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele.
Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? É uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem? E então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vai agora para o capítulo 2, versículo 1 em diante. Capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo a um paralítico e levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor Deus, nós estamos diante da tua presença e eu quero pedir ao Senhor a direção do teu Espírito Santo. Esse é o nosso pedido constante. Porque quando o teu Espírito Santo fala aos nossos corações, eles são quebrantados, eles são refeitos, eles são renovados. Leva cativos nossas mentes e corações ao teu trono de graça e nos fala pela riqueza dessa palavra. Nos ensina, ó Deus amado, que de fato significa o evangelho da boa nova de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos ao Senhor e assim a Ti nós clamamos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, a nossa proposta de estudar um evangelho, e a Páscoa se aproxima, é que nos evangelhos se encontram os relatos e as narrativas acerca da vida, da morte, do ministério de Jesus, e presta atenção, como o evento central da história. E é interessante a gente pensar que a morte, a vida e a morte de Jesus, eu acho que às vezes a gente perde um pouco da dimensão, da importância, daquilo que significa para nós a vinda do Filho de Deus a esse mundo. Gente, o que eu quero te dizer é que a encarnação de Jesus Cristo como Senhor é simplesmente o ápice, o maior e o mais importante evento na história da humanidade. Esse evento é o evento ao redor do qual gira toda a nossa vida. É o evento organizador e que dá significado para toda a nossa vida. E é interessante a gente pensar que quando nós aqui abrimos o Evangelho, a gente vive em um mundo de ceticismo. Aliás, a gente vive em um mundo em que se crê em tanta coisa, que se descrê em tanta coisa que poderia se crer. E o Evangelho é uma fonte confiável de história. E muitas pessoas, aquelas que se dizem céticas, dizem assim: olha, eu não vou ler o Evangelho porque especialmente movimentos como o iluminismo e o racionalismo viveram momentos que passaram
e que se propuseram na busca de um Jesus, do Jesus que eles chamavam de Jesus histórico. Tá? E esse movimento, e o legado desse movimento é que eles passaram a afirmar que os evangelhos eram apenas tradições que foram embelezadas com elementos lendários. Esse foi o legado de uma proposta, de um estudo racional dos evangelhos, que se dizia, olha, isso é ficção, isso é lorota, e o evangelho, de forma alguma, é uma fonte confiável de autoridade. Acontece que isso mudou. E mudou drasticamente, com os próprios estudos, isso que me deixa muito feliz. Porque a gente não precisa ter medo de confrontar a nossa fé, porque a nossa fé é a verdade que foi dada por Deus para nós. Sabe uma coisa interessante? Que às vezes a gente não olha com senso crítico, a gente engole tudo aquilo que as pessoas falam para nós. Eu quero que você pense no seguinte, um dos critérios, ora, os evangelhos são textos antigos, tá? São textos clássicos, os textos e os manuscritos da Bíblia são textos antigos. E se estabeleceu alguns critérios para atestar a veracidade de textos clássicos, de textos históricos. E um desses critérios, que é muito importante e que serve para qualquer texto, diz respeito ao tempo em que esse texto foi escrito, ao tempo que o evento aconteceu, a distância do tempo em que o evento aconteceu e a data dos primeiros manuscritos, dos primeiros textos. Ou seja, quanto mais próximo for o relato escrito do evento acontecido, mais veracidade se atribui a esse texto, mais veracidade se atribui àquela escrita. Ora, é interessante a gente pensar o seguinte, a literatura antiga e os textos clássicos eram escritos em material perecível. Os pergaminhos feitos de materiais, ou em algum momento como couros de animais, esses materiais pereciam. Como é que a gente preservou a nossa história? Através de cópias. E de muitas cópias. Então, se faziam cópias para que se preservasse aqueles textos. E é interessante a gente pensar o seguinte. Pense aí nos textos, por exemplo, Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada. Tudo aquilo que se sabe como pensamento de Sócrates foi escrito por Platão. E tem mais. Sabe o que nos chama a atenção? É que a distância entre a vida de Sócrates e Platão para os primeiros textos, ou para os textos que a gente encontra, o que se preservou, tem uma distância que aí historiadores dizem de 500 anos até 1000 anos de distância. Presta atenção, olha a distância do fato ocorrido para o texto que se encontrou. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem cópias do Novo Testamento, papiros do Novo Testamento, que têm menos de 100 anos do acontecimento. Os textos dos evangelhos foram escritos por testemunhas oculares daquelas coisas que haviam acontecido. Então o que a gente tem é que os textos dos evangelhos, eles estão muito próximos, os papiros, e a gente não tem o original, e você sabe que às vezes eu penso, eu dou graças a Deus por isso, que já pensou se a gente tivesse um escrito de Paulo na nossa mão? Ia ter gente ajoelhando em cima daquele papiro, né? Eu li aqui o texto que Jesus foi no Jordão, eu sei que quando tem muitas igrejas que fazem viagens a Jerusalém, quando chega diante do Jordão, o pessoal não aguenta e fica procurando um pastor para batizar eles, não fica? Né? Tem um monte de gente que já fez isso, porque afinal de contas é a água do Jordão, né? Então, o fato é que nós temos cópias, mas nós temos cópias que se aproximam muito historicamente. E isso atesta a autenticidade, a veracidade desse texto. Há um outro critério, porém, que os historiadores usam, que é a quantidade de cópias. Sabe que textos, por exemplo, irmãos, manuscritos como de Platão,
Todos os escritos que você encontrar de Platão são provenientes de 7 cópias de manuscritos. No caso dos textos, por exemplo, de Aristóteles, o que se tem são 5 cópias. Você sabe quantas cópias que a gente tem de diversos textos do Novo Testamento que se encaixam em harmonia? Mais de 14 mil cópias. E eu não ouço nenhum cético questionando a veracidade dos textos de Platão, Sócrates e Aristóteles. Mas eu vejo muita gente questionando a veracidade do Evangelho. O fato é que o que nós temos, e com essas pesquisas, o que a gente tem é que muita gente, em um período que questionou a veracidade do Evangelho, chegou a mudar de ideia. E é interessante, por exemplo, um autor chamado A.N. Wilson, ele em 1992 publicou uma obra chamada Jesus, uma Vida. E nessa obra ele destruía com os evangelhos. Ele falava que era uma obra de ficção. Quando foi em 2009, ele voltou atrás, abandonou o seu ateísmo e escreveu um livro chamado Porque Eu Acreditei Novamente. Acontece que o Evangelho, e então nós vamos partir aqui para estudar os relatos daquilo e das narrativas da vida de Jesus Cristo de Nazaré, através do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais sucinto dos evangelhos. E o Evangelho de Marcos se preocupa, tem um foco. O foco e o objetivo principal do Evangelho de Marcos é mostrar as ações de Jesus. Quando você abre o Evangelho de Marcos, a gente vê uma pequena introdução e a gente vê logo Jesus em ação. Você não encontra, por exemplo, no Evangelho de Marcos, nenhuma narrativa do nascimento de Jesus, nada acerca disso. Mas você encontra ações de Jesus, milagre de Jesus. Marcos é aquele evangelho prático, porque Marcos, irmãos, tinha na sua cabeça um objetivo: mostrar que Jesus era Deus, mostrar que aquele homem não era um homem qualquer, mostrar que aquele homem era o Filho de Deus encarnado, que veio a este mundo morrer na cruz do Calvário por causa do seu pecado. E assim, o Evangelho, ou Marcos dá o início ao seu Evangelho, dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim que ele começa o seu Evangelho. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, você pode praticamente dividir o Evangelho de Marcos, que são 16 capítulos, em 2 partes. Sendo que a primeira parte você encontra a construção da identidade de Jesus. Marcos está nos mostrando quem foi Jesus, quem foi esse homem, quais as obras de Jesus. E da metade do Evangelho para lá, a gente começa a ver e já entende que esse Jesus Cristo é rei, um rei que vai para a cruz do Calvário. E por isso nós vamos falar e focar as nossas mensagens na história da cruz do rei, do nosso Cristo, do nosso Senhor. O rei e a cruz são 2 temas que se entrelaçam no Evangelho de Marcos. E eu queria então, para nós darmos início à nossa série, partilhar algumas verdades muito importantes que o Evangelho de Marcos nos traz. E como eu disse, primeiramente, o Evangelho fala acerca da identidade de Jesus. Quem foi Jesus? Nos 4 primeiros versículos nós encontramos aí Marcos começa fazendo uma citação do profeta Isaías, tá? Porque Marcos agora quer definir essa identidade de Jesus. E no versículo 2 ele já diz assim: eis aí envio diante da face do meu mensageiro, o qual preparará o seu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, é interessante a gente pensar que Marcos já definiu que Jesus é o Filho de Deus e agora ele faz a citação do profeta Isaías para mostrar para mim e para você, para mostrar para o judeu daquela época que Jesus não era algo estranho a eles. Jesus era, na verdade, o cumprimento de uma promessa há muito aguardada.
Aqui, a aplicação da profecia de Isaías aponta para João Batista, aquele profeta que veio pregar para preparar o caminho em que Jesus começaria o seu ministério. João, o profeta João, começa a proclamar o arrependimento. Creiam e se arrependam, porque ele está vindo. E eu vos batizo com água, mas virá um após a mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Então, quando Marcos dá início aqui ao seu evangelho, nos versículos 2 até o versículo 7, que mostram a vida de João Batista, o que o evangelista aqui está dizendo para nós é: Jesus não é uma realidade nova. Jesus era desde o princípio, e ele é o cumprimento das promessas que foram feitas aos profetas há milhares e milhares de anos. E chegou o tempo agora em que esse Jesus estará conosco. Quando você olha então os versículos 9 em diante, a gente continua e a gente passa a definir agora de uma forma ainda mais clara a identidade de Jesus. E agora Marcos dá um passo adiante. Jesus se encontra com João e ele é batizado por João ali no Rio Jordão. E é interessante que esse relato nos diz, nos traz uma imagem interessante. Ele diz no versículo 8, e eu vos tenho batizado, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado, e logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me alegro e em ti me comprazo. Há alguns elementos muito interessantes aqui. Tenho dito que Marcos quer mostrar para nós que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente olha para o relato da criação, há um link aqui, há uma conexão entre o relato aqui do batismo de Jesus com o relato de Gênesis. Por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo em hebraico dá para nós a ideia de voejar. E a Bíblia diz então que o Espírito de Deus voejava sobre a face das águas. Aqui agora o Espírito de Deus é mostrado, vem sobre Jesus e ele vem como uma pomba. E tem mais, o que a gente encontra aqui são elementos que a gente encontra lá no Gênesis. O que a gente encontra, por exemplo, são pessoas que participam daquele evento do Gênesis. A gente tem Deus, o Deus que cria, o Deus que diz haja luz, o Deus que ordena e a criação se faz e se dá. A gente tem o Espírito de Deus e a gente tem a palavra de Deus. Esses elementos a gente encontra no Evangelho de Marcos. A gente tem o Pai, a gente tem o Espírito, a gente tem a voz do Pai, dizendo: esse é o meu filho. Eu atesto que ele é o meu filho amado. As palavras de Jesus, o batismo, avalizam agora a pessoa que Jesus é. E demonstra para todos quem é Jesus. E, portanto, a gente precisa entender, irmãos, que nós não estamos falando aqui de uma figura qualquer. Nós estamos falando de Jesus Cristo Nazareno. Aquele que veio ao mundo, que se encarnou, que veio e se fez como um de nós, que veio a este mundo, que se abdicou da sua glória, se tornou em forma de servo e veio a esse mundo com uma missão, com a missão de cumprir cabalmente todas as exigências da lei, porque ele era perfeito, e ele entregou na cruz do Calvário o sangue absolutamente perfeito, porque só um sangue perfeito era capaz de remir
todos os pecados de toda a humanidade. E esse Cristo assim o fez. Morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está ao lado do Pai. E é isso que Marcos diz. Ele é o Filho de Deus. Mas o Evangelho de Marcos passa a falar também do ministério de Jesus. Então nós falamos da identidade de Jesus e agora nós falamos um pouco do ministério de Jesus, que tem lições preciosas para nos ensinar. No versículo 12 e versículo 13, irmãos, que também tem um paralelo com Gênesis e é muito interessante. Logo após a criação do homem e da mulher, quem é que aparece no Éden para tentar o homem e a mulher? O diabo, o capeta, Satanás, o capiroto. Já chegou para querer estragar aquilo que Deus havia feito de bom. Quando Jesus é batizado, logo ele vai para o deserto e ele se depara com Satanás. E é interessante a gente notar aqui que o objetivo do diabo, irmãos, o objetivo do diabo é basicamente um só. É te distanciar do projeto de Deus. Assim foi no Éden. Assim foi no Éden. Olha, tá vendo essa árvore? Tá vendo essa fruta? Olha como ela é boa aos olhos. Come! Sabe por quê? Porque se você comer, como Deus você será. Ser igual a Deus é talvez o desejo mais escondido, velado, disfarçado de boa parte da humanidade. Porque ser igual a Deus é ter a sua autonomia, é não entregar a sua vida na direção de ninguém. Portanto, a tentação do diabo, ela vem para te distanciar daquilo que é projeto de Deus. Mas aquilo que para nós soa como oferta de autonomia e liberdade é, na verdade, uma proposta de destruição, de dor e de morte. Porque o que Deus havia criado e estabelecido era um mundo de shalom, de paz, onde havia a harmonia perfeita na relação entre o Criador e a sua criatura, entre a sua criatura e outros seres criados. E, portanto, quando a humanidade e o pecado adentra a história da humanidade, ela destrói essa harmonia e o mundo passa a estar no diabo. Isso não quer dizer que o mundo pertença ao diabo, mas isso quer dizer que o pecado faz parte desse mundo. E é interessante quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, há aqui, irmãos, o desejo de Satanás de desviar Jesus daquilo que Deus havia projetado para ele. E é interessante a gente pensar que na minha vida e na sua vida não é diferente. As tentações que a gente recebe sempre tem para nós a aparência de facilidade. Faz isso. Ora, não é assim que o diabo tenta Jesus, embora não temos esse relato aqui no Evangelho de Marcos, a gente tem nos outros evangelhos. Olha, o que o diabo quer fazer é dissuadir Jesus da cruz do Calvário. Vamos ali no pináculo, dá uma olhada. Esse negócio de cruz não tá com nada. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Esse é o caminho da glória. Eu vou te dar fama. Você vai ser um popstar. Topas? Não. Então, vai lá, pula daí e manda que os anjos de Deus venham e te socorram. Para com esse jejum, transforma essa pedra em pães, torna a tua vida mais fácil, vai pelo caminho mais curto. Toma ou realiza os desejos do teu coração, sejam eles quais forem. Essa é a proposta do diabo para nós. Facilita a tua vida, larga essa mulher. Facilita a tua vida. Para que você vai esperar o casamento para ter uma vida sexual?
É bom, vai lá. Aproveita, se farta, se lambuza. Honesto, todo mundo rouba. Aliás, tem até um dito que diz assim, rouba, mas faz. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Vai! Não te parece agradável aos olhos? Essa é a tentação do diabo. E aqui o Evangelho de Marcos começa a descrever o ministério de Jesus. Ministério esse que não foi fácil, irmão. Ministério esse que já começa com grande dificuldade com a tentação, e assim é a nossa vida. Mas o Evangelho continua, e ele vai começar a descrever para nós um pouco da mensagem de Jesus. Nos versículos 14 e 15, por exemplo, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia e pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, Jesus aqui passa a anunciar a boa nova. E aqui eu quero te chamar a atenção e eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho para te dizer. Em tempos em que nós temos cerca de 40 milhões de pessoas ditas evangélicas no nosso país, eu tenho uma certa preocupação com a conotação que a gente atribui à palavra evangelho. Eu tenho uma certa preocupação com aquilo que a gente chama de evangelho e os seus derivados. Eu sou evangélico, eu vou a uma igreja evangélica, eu creio no evangelho. É importante que a gente olhe bem para a mensagem de Jesus. E é interessante a gente pensar que quando a gente olha para a maioria das igrejas, em que se transformou o evangelho? O evangelho se transformou em uma mensagem meio que aquela mensagem assim de terapêutica, aquela mensagem assim de positiva, né? Pensamento positivo e moral, tem um pouquinho de moralidade, mas às vezes a gente encontra pouco o evangelho. E esse é um grande perigo, sabe por quê? Porque o evangelho é onde centra as nossas vidas. O evangelho é aquilo que Jesus veio para anunciar. Ele mesmo era a encarnação e a concretização do que era a boa nova. E então chama-nos a atenção que a primeira vez que se ouve a voz de Jesus, no Evangelho de Marcos, Jesus está dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Essa é a palavra de Jesus. Arrependei-vos. Arrependimento quer dizer mudança. E Jesus então começa a anunciar o seu evangelho. Mas presta bem atenção numa coisa. Algo muito interessante. A palavra evangelho, que é uma palavra grega, ela não era usada tão somente. Jesus não foi o primeiro a usar essa palavra. E é interessante a gente pensar que esse termo normalmente era usado para anunciar uma notícia capaz de fazer história e de mudar a vida. Quando se utilizava a mensagem, a palavra evangelho, o evangelho não era uma boa nova qualquer. Era uma mensagem que transformava e que determinava o curso da história. Vou te dar um exemplo. No tempo de Jesus, havia uma famosa inscrição romana que dizia o começo do evangelho de César Augustus. Ou seja, conta a história do nascimento e a coroação de um imperador romano, dizendo, agora a história toma um novo rumo com a vida de César Augustus. Assim, a palavra evangelho era usada para designar uma notícia de alguma coisa ou de algum fato que mudaria as nossas vidas de forma significativa. E é isso que Jesus vem representar para nós. Ele é a boa nova encarnada.
O Evangelho é a mensagem de Deus para nós, proclamando esperança. Estávamos perdidos. Não havia chance, não havia possibilidade alguma. O apóstolo Paulo nos descreve como mortos em nossos delitos e pecados. Eu disse aqui uma vez, algum tempo atrás, citando um texto de Paulo, porque Paulo pega um texto de Isaías que diz que é bem-aventurado, não é? Conformosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Esse termo e essa palavra, essa nova, essa notícia alegre, também usada no contexto do Antigo Testamento, é bem interessante notar que as sentinelas, quando o povo entrava em guerra, a sentinela ficava a postos, observando qual era o resultado da guerra. E aquela nação que vencesse a guerra, ela permitiria que pelo menos uma pessoa voltasse à sua nação para anunciar aquilo que havia acontecido. Se aquele mensageiro voltasse para anunciar a boa nova, ele estava dizendo: nós vencemos a guerra, há esperança para nós. Mas se ele voltasse, esse mensageiro voltasse para anunciar que o povo e o seu povo havia perdido essa guerra, ele voltaria para dizer: nós estamos perdidos, porque agora que nós perdemos a guerra, os exércitos dos inimigos virão até nós, saquearão a nossa cidade, matarão os nossos filhos e as nossas filhas, e não há esperança para nós. Mas quando o mensageiro vinha trazer a boa nova, ele vinha para dizer: a esperança, ainda a vida, ela foi preservada, os nossos filhos não morrerão, as nossas filhas não serão tomadas como escravas, nós não seremos passados ao fio da espada, a esperança para a gente. E é isso que é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Filho de Deus vindo para nós dizer: a morte não dá a última palavra, agora eu venho anunciar uma boa nova de salvação. A esperança para você no meu próprio sangue, a esperança de vida, a esperança de uma vida em uma nova perspectiva, e isso é boa nova. Você sabe qual é a grande diferença do cristianismo e de todas as outras religiões? É que as outras religiões dizem assim para você: faça isso e aquilo, e então você vai encarnar melhor, você vai para o céu, você vai... As religiões zen budistas, você vai entrar em um ápice de espiritualidade, faça isso e aquilo outro. Já o cristianismo é diferente. O cristianismo é a história daquilo que foi feito por nós. As outras religiões é a história daquilo que você deve fazer para herdar a salvação. O cristianismo é a história daquilo que Cristo Jesus fez no Calvário por você. Essa é a boa notícia. E essa é que é a grande diferença. E ele diz: você não precisa fazer nada, porque tudo que precisou ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Isso é de fato boa nova. Isso é nova que traz alegria. E então o Senhor Jesus fala do arrependimento. Quando a gente continua a ler o relato, no versículo 16, Jesus, o Evangelho menciona agora Jesus chamando os seus discípulos. E preste atenção, porque isso é para você. Jesus passa a chamar os seus discípulos, e diz ele que estava caminhando no mar da Galileia. Viu Simão, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede, e diz: olha gente, sigam-me. E não podia nem dizer sigam-me os bons, né? Porque bom a gente não é. Sigam-me os pecadores. E lá vai Simão e André. De repente Jesus ali se encontra com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E diz a Bíblia que esses homens, gente, presta bem atenção nisso, eles estavam com a sua família. Perdão, irmãos. Quando Jesus nos chama, ele nos convida para uma ruptura de vida.
E preste bem atenção nisso. Embora o evangelho seja a boa notícia daquilo que Deus fez para você herdar a vida eterna, e que você não pode acrescentar nada ao que foi feito na cruz do Calvário, quando a gente segue a Jesus, a gente precisa ter uma ruptura de vida. A salvação não depende em absoluto de nós. Mas quando nós somos salvos pela graça, nós somos constrangidos por Deus para viver uma vida diferente, e é por isso que Jesus diz: arrependam-se. Venham, sigam-me, rompam com essa vida, com o seu estilo de vida, com a sua perspectiva, com a sua cosmovisão, e que eu vou mostrar uma forma nova de se viver. E é interessante então a gente pensar, tamanho foi o desafio para esses homens, irmãos, que em um período patriarcal como aquele, a identidade das pessoas, ela derivava da identidade da família. Ora, não muito tempo atrás, a profissão dos filhos, até antes do período industrial, normalmente a profissão do filho era a profissão do pai. Foi assim que Jesus aprendeu. Foi criado com José, ali na carpintaria. Essa era a forma comum de se passar e se transmitir a identidade do outro. Quem é você? Como é que eles chamavam Jesus? Jesus de Nazaré. Jesus, portanto, para aquela época e para aquela cultura, a gente deriva a nossa identidade a partir da nossa família, do nosso local de origem. E é interessante a gente pensar que agora esses homens estão com a sua família e Jesus está dizendo: vem e me sigam. Rompam. É preciso que vocês abram mão de algo. É preciso que eu seja prioridade absoluta na vida de vocês, mais do que a sua própria família. Mais. Gente, nós somos convidados e desafiados para esse arrependimento. Esse é o caminho do discipulado, e é isso que Jesus nos mostra. Esse evangelho insosso, sem cruz, sem Cristo, sem arrependimento de pecado, não é um evangelho que gera discípulo. Não é boa nova de Jesus. Pode ser qualquer coisa, mas não é a boa nova de Cristo. O evangelho que nos é proposto é o evangelho que em Lucas, Jesus diz assim: se alguém vê a mim e não aborrece o pai e a mãe, mulher e filhos, irmão e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que tomar a sua cruz e vier a mim, qualquer aquele que não tomar a sua cruz e vier a mim, não pode ser o meu discípulo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Tim Keller explica esse texto de uma forma maravilhosa e ele diz o seguinte: quando Jesus fala em aborrecer pai e mãe, e Jesus fala que não podemos odiar os inimigos, nem os inimigos. Jesus não nos ensina a odiar. E então Tim Keller diz que esse texto a gente precisa compreendê-lo comparativamente. Ou seja, o nosso amor para com Jesus precisa ocupar tal primazia na nossa vida que todas as outras coisas passam a ser secundárias. E isso é o evangelho. E isso é a vida de discipulado. Quem não tomar a sua cruz não pode seguir a Jesus. E hoje, a proposta que nos fazem, a gente diz assim: não tem cruz. Gente, a proposta do evangelho hoje não é o deserto, é o spa. Não tem cruz, não tem tribulação, não tem abnegação. Tem um Deus que não é Senhor, porque você é que é o Senhor dessa relação, porque afinal de contas você manda e determina e as coisas acontecem. O que Jesus está desafiando a mim e a você é que, se nós formos pensar no tempo de hoje, família é bom, trabalho é bom, carreira é bom, planos são bons, mas quando tudo isso é subjugado,
e esteja debaixo dos pés de Jesus. Se ele não tiver a primazia nas nossas vidas, ele não é o Senhor das nossas vidas. E é isso que o Senhor Jesus nos chama. E é para isso que o Senhor Jesus nos coloca diante dele, nos chama para que nós sejamos os seus discípulos. É um desafio. Não é fácil, não é simples, mas é a luta que está aí diante de todos nós. E aí então a gente passa para o relato do capítulo 2 que eu li com vocês, e eu quero que vocês estejam com as suas Bíblias abertas aí. Nós estamos falando acerca do ministério de Jesus, a sua mensagem, o seu chamado. E aqui há algo muito interessante para nós aprendermos aqui nesse capítulo 2. O capítulo 2, nos versículos 1 em diante, traz um relato que é bem conhecido por nós na Bíblia. É um relato quando Jesus, irmãos, tinha aí um ministério itinerário. Jesus passava por todos os lugares pregando o evangelho, proclamando o evangelho do reino. E é interessante que Jesus passava de casa em casa, de lugares em lugares. E quando a gente olha nesse capítulo 2 do evangelho de Marcos, há uma grande multidão que o cercava. Irmãos, a essa altura, e é interessante você pensar que a essa altura as multidões já o apertavam. Jesus não conseguia andar sozinho, ficar um pouco que seja sozinho, porque as pessoas estavam ali atrás dele. O que me chama a atenção é que ainda, e no início desse ministério, ainda havia muita confusão no que diz respeito à identidade de Jesus. Leia o Evangelho de João, por exemplo, você vai ver isso de uma forma muito clara. Olha o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos o chama de mestre. Mas Jesus mostra para ele que era para ele herdar a vida eterna, ele precisaria nascer de novo. Nicodemos entende isso de uma forma literal. Pensa, por exemplo, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus oferece ela a água da vida, a mulher diz, então me dá uma água dessa, porque eu nunca mais venho nesse poço miserável, meio-dia, buscar água, eu não quero mais. Não, não é isso. Os próprios discípulos, Jesus precisa perguntar aos seus discípulos, ei, estão dizendo aí que eu sou um profeta, outro, vocês dizem, quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai à frente e diz, o Senhor é o Cristo vivo, Filho de Deus. Mas Pedrão, que era Pedrão, deu uma bola dentro, não passou um minuto e estava querendo dissuadir o mestre de ir para a cruz. Havia confusão. O ministério de Jesus o levaria para a cruz do Calvário. O que eu estou dizendo aqui é que essa multidão, alguns talvez já começassem a compreender. Mas muita gente estava buscando a Jesus por causa das curas e dos milagres que ele fazia. Quando você olha nos versículos 21 em diante, até o final do capítulo 1, você vê Jesus pregando numa sinagoga, e Jesus expulsando demônios. Os enfermos que se chegavam a Jesus, Jesus orava por eles e eles eram curados. O relato de que a sogra de Pedro fora curada pela mediação da oração de Jesus Cristo. Você vai encontrar aí nos versículos 32 até o 34, a multidão que procurava ao Senhor e Jesus, os milagres que aconteciam, o espanto que havia nos judeus quando eles diziam, esse homem não fala como qualquer um, mas ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, embora não conhecessem ou talvez não tivessem a plena consciência, concepção, a clara compreensão de quem era filho, de uma coisa eles sabiam, esse homem não era um homem qualquer. Porque todos os homens que vêm e tocam no leproso ficam igualmente leprosos, mas esses homens vêm e o leproso toca Jesus e o leproso é que fica limpo. E os endemoniados saem, e esse homem abre a boca, e nós os ouvimos de uma forma diferente. Ele diz e ele fala como quem tem autoridade. Quem é esse homem? Nós queremos chegar perto dele. E as pessoas estavam ali correndo, e de repente tem 4 amigos.
Aliás, como eu admiro esses amigos. Eu já vi dezenas de sermões nesse texto. 4 amigos carregando um paralítico. Ora, vamos a Jesus. Ele cura. Quando chegam diante da casa, irmãos, a casa estava mais lotada que loja americana na véspera de Natal. Estava terrível, não dava para entrar, gente para todo lado, apinhado, cheia, a casa não tinha jeito. Mas e agora? Como é que a gente faz com o nosso amigo? A gente dá um jeito. E a Bíblia então descreve para mim a atitude das mais mirabolantes. Pense você que esses 4 amigos pegam então esse companheiro, sobem no telhado da casa e procuram um ponto onde é que Jesus está pregando. Gente, já imaginou aqui eu pregando e descendo um cara aqui de cima? Já imaginou um negócio mais inusitado como esse? Eu saio correndo daqui. Que é isso? De repente, lá vem e eu fico... Oh, meu pai, eu fico imaginando a oração do paralítico, dizendo assim para os amigos, eu vim aqui para andar, não para ressuscitar, não me deixe cair daqui, né? Cuidado aí, moçada, desce devagarzinho e lá vem, descendo aquele homem, bem na frente de Jesus. Quando Jesus olha para aquele rapaz, o Senhor Jesus vê a fé. Versículo 5, vendo-lhes a fé. Jesus então faz outra coisa que é inusitada para nós. Jesus olha para esse homem e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, pensa aqui comigo como é que esse paralítico recebeu esta oração de Jesus. Se a gente fosse colocar em termos de hoje, não é? É muito provável que esse homem estivesse pensando o seguinte, bem, Senhor, muito obrigado pelo perdão, mas não foi bem isso que eu estou querendo, né? Eu tenho um problema urgente aqui e eu preciso andar, eu sou paralítico e que tal um milagrezinho aí maior, né? Preciso andar. Gente, sabe que eu acho que nós pensamos dessa forma. Pensa aí quais são os motivos da sua oração. As nossas orações, elas e os nossos clamores aos céus giram em torno das nossas necessidades mais primárias e mais emergencial, aquilo que mais nos incomoda. E olhe, presta atenção. Eu não estou dizendo que essas não sejam necessidades legítimas. O que eu estou dizendo é que Jesus enxerga para além da necessidade física, para a sua necessidade material. Jesus olha para você e diz o que você está precisando é algo muito mais profundo do que a cura das suas pernas. Você está precisando é da cura da tua alma. E é assim que Jesus vê aquele homem. Aquele homem tinha uma doença muito pior do que a paralisia das suas pernas, que era a paralisia da sua alma, o seu pecado. Quando aquele homem vem diante de Jesus, Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados. É interessante a gente pensar o quanto que nós, que fazemos planos e colocamos diante de Deus, às vezes a gente fica pensando assim, se eu tão somente receber aquela casa, eu serei uma pessoa feliz. Quando eu olho para trás na minha vida, eu penso quantas e quantas coisas eu pedi ao Senhor, pensando que aquela seria, oh meu Deus, o dia que eu recebesse, aí sim. Não passa um dia, eu já tenho um outro motivo de oração. Nós somos seres muito inquietos e sempre desejantes. Eu acho que eu mencionei isso aqui domingo passado. Existe uma inquietação, uma insatisfação na nossa alma e o problema é que a gente busca suprir
essas necessidades talvez de uma forma errada. Se eu receber isso ou eu receber aquilo, então eu serei feliz. Jesus está dizendo, não, o que você precisa é muito mais profundo. A raiz dos males humanos não está nas debilidades físicas, não está nas limitações que a vida impõe, não está na condição da nossa natureza, não está naquilo que eu não tenho e tanto desejo, não está nas questões que eu tanto almejo e que eu tanto anseio. A minha maior necessidade vai muito além disso. O problema está aqui dentro. Eu acho que John Stott acerta em cheio quando ele, num trocadilho aí de palavras, ele diz o seguinte: o coração do problema do homem é o problema do coração do homem. O coração do problema do homem, ou seja, o cerne do problema do homem, é o coração do homem. Meu irmão, minha irmã, o problema está aqui. O problema está aí em um coração pecador e corrupto. E a minha preocupação é quando nós fazemos dos nossos sonhos e dos nossos objetivos a nossa maior realização. E aí nós transformamos o nosso pedido de oração em nosso próprio Deus. O dia que eu tiver isso, eu não preciso de mais nada. O que Jesus está dizendo para aquele homem é: meu filho, sobre tudo que você precisa é de mim. É da cura da alma, porque quem tem a alma curada já recebeu tudo aquilo que poderia receber do Pai. C.S. Lewis, tem uma turma aqui, a gente está estudando aí o livro Cristianismo Puro e Simples, e tem um capítulo do C.S. Lewis que fala sobre a conduta cristã, e o subtítulo ele fala da esperança, e tem uma coisa muito interessante que C.S. Lewis diz, eu acho que representa bem essa nossa alma inquieta. A gente pede a casa, a gente recebe a casa, aí no outro dia a gente já está pedindo a reforma da casa. A gente pede o carro, a gente compra o carro, no outro dia a gente já está pensando que o vizinho acertou melhor do que eu e ele comprou um carro mais bonito que eu. Ou a gente pede a aprovação do filho naquele concurso e aí o seu filho é aprovado naquele concurso e você faz um culto de ação de graças e aí aquele seu filho casa, aí você preocupa tudo de novo. Senhor, agora abençoa o meu filho. E aí você dá glória a Deus, o casamento dá certo. Aí a sua nora, ela engravida, e aí você vai ser vovó, e aí você vai se preocupar pro resto da sua vida. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre tem. Por isso que não é nessas coisas que está a nossa paz. Olha o que C.S. Lewis diz. Ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a mais provável explicação é que eu fui feito para outro mundo. Eu não sou desse lugar. Só o Senhor pode suprir a minha necessidade. Como dizia Agostinho de Hipona, Senhor, fizeste-nos para ti, e a nossa alma só encontrará descanso quando estiver em ti. Eu quero encerrar dizendo para você uma coisa muito importante. Jesus pode curar? Ele pode. Porque Ele é aquele que foi obediente ao Pai até a morte e a morte de cruz. E a quem foi dado um nome que está sobre todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Todas as forças do mundo, cósmicas, físicas e espirituais, estão debaixo daquele que era, que é e que há de ser. Daquele que é o alfa, que é o ômega, que é o começo, o meio e o fim. Ele pode. Ele pode. E então ele diz para esse homem, quando ele percebe o arrazoado daqueles judeus que ali estavam, perdoar pecados. Como é que esse homem pode perdoar pecados? Isso é blasfêmia. Ele pode.
Porque Ele é Deus. Você já parou para pensar que de repente você tem a sua esposa pisa na bola com você? Eu sei que isso quase nunca acontece. E aí de repente você vai bater um papo, não é? Com uma pessoa próxima, não sei, com a sua sogrinha. Quer dizer, você vai bater um papo com alguém próximo e aí de repente a sua sogrinha diz assim para sua esposa: não, minha filha, eu te perdoo, você pisou na bola com seu marido, eu te perdoo. Aí você pensa: opa, tá errado esse negócio aqui, quem tem que perdoar sou eu. Foi mais ou menos essa compreensão do judeu. Como é que ele pode perdoar pecado? Ele pode porque ele é Deus. E porque todas as ofensas do mundo caíram sobre os seus ombros. Mas ele diz assim: então eu vou mostrar para vocês o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar. Milagreiro está cheio para todo lado. O João de Deus faz milagre aí, à torta e à direita. Mas quem é que pode salvar a alma, senão o Cristo de Nazaré? Mas porque eu quero mostrar para vocês que eu sou o Filho de Deus. Levanta-te, toma o teu leito e anda, porque eu sou Deus. Mas quando no nosso coração há a transformação do Evangelho, irmãos, nós já recebemos tudo aquilo que a gente precisa. E é claro que as nossas almas, e nós, enquanto humanos, que somos limitados, temos tantas necessidades. Mas quando o Senhor Jesus agasalha a nossa alma, nós somos capazes de dizer, como o apóstolo Paulo, que mesmo não tendo nada, nós temos tudo. Que mesmo em meio às tribulações a gente pode se alegrar. Porque nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem riqueza, nem anjo, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso. É isso que é o Evangelho. É por causa do Evangelho que a gente vive. É por causa desse Evangelho, irmãos, que a gente pode enfrentar as maiores dores das nossas vidas. Eu quero encerrar só dizendo para você o seguinte. Quinta-feira nós estávamos reunidos aqui com a melhor idade da igreja, gente experiente, vivida. E eu pedi para as pessoas mencionarem, se elas quisessem e se pudessem, um fato que foi o mais doloroso das suas vidas. Todas aquelas mulherzinhas ali de cabeça branca mencionaram fatos por demais dolorosos. Quando eu perdi minha filha, quando eu perdi meu pai, quando isso aconteceu, quando aquilo outro aconteceu. Dores que o meu jovem coração jamais imaginou passar. Mas a despeito de toda a dor que a história daqueles cabelos brancos carrega, um sorriso no rosto e uma paz na alma que só o Evangelho pode dar. Que só a paz de Cristo pode conceder. É por isso que a gente pode chegar com aquelas irmãs ali, abrir o livrinho de cânticos e dizer: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, te agradeço, te agradeço. Esse é o Evangelho que nós somos convidados. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo querido, quero colocar a vida de cada um dos teus filhos aqui. E eu quero desafiar aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho. Não perca tempo. O Cristo Jesus é quem nos convida: vinde a mim. É o Cristo quem nos convida: entrega tudo em minhas mãos, tudo. Ó Deus e Pai Celestial, que haja arrependimento, que haja mudança, que haja desejo, que as nossas almas estejam aqui dizendo: sim, quero ser seu discípulo.
A notícia é boa, é de esperança. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Muito obrigado pela obra redentora na cruz do Calvário. Ó Cristo Rei, muito obrigado, porque os nossos pecados, o preço por eles já foi pago na cruz do Calvário. E nós te louvamos por isso. E te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós. E o fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Aquele que a todos olha com amor, nos cumprimenta, estende a mão. Aquele que sempre está a ouvir quando as coisas não vão tão bem.
fé forte.